O Guarani Futebol Clube deu mais uma demonstração de força no Campeonato Brasileiro Série C e atropelou o Amazonas Futebol Clube por 5-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no dia 31 de maio de 2026, data em que nossa Taba completou 73 anos e data da estreia do novo manto bugrino feito pela Reebok. Uma atuação dominante do início ao fim, que não apenas garantiu 3 pontos importantes, mas reforçou a sensação de que o Bugre está encontrando cada vez mais a sua identidade dentro da competição. Mas, antes de iniciarmos a análise sobre a partida, vou deixar aquele pedido camarada para vocês. Comente, compartilhe, curta e inscreva-se no canal. E não deixe de ativar o sininho, assim você não perde nenhuma notificação do Versão Bugrina. Combinado? E o caminho da vitória começou ainda no primeiro tempo. O primeiro gol saiu em uma jogada de bola parada. Carlos Eduardo cobrou escanteio na medida e o William Farias apareceu na área para testar firme e abrir o placar. Carlinhos tem sido uma peça-chave nas bolas paradas do time. Ganhamos muito nesse quesito desde quando conquistou seu espaço no time titular bugrino. Pouco depois, João Paulo ampliou. O próprio camisa 10 iniciou a jogada, invadiu a área, chutou e o defensor do Amazonas acabou colocando o braço na bola. Pênalti marcado. Na cobrança, João Paulo bateu com categoria e fez o segundo do Bugre. Mas o melhor ainda estava por vir. Guilherme Cachoeira foi até a linha de fundo e cruzou o rasteiro. A bola atravessou toda a área até encontrar Carlos Eduardo. Com muita calma, inteligência e consciência, o camisa 15 bateu de primeira o lance e finalizou para marcar um belo gol, fechando o primeiro tempo em 3-0. Na volta do intervalo, o Guarani não diminuiu o ritmo. E uma alteração chamou a atenção logo de cara. Donato entrou no lugar de Maurício Antônio e teve uma atuação muito segura. O zagueiro transformou-se em um verdadeiro paredão contra o ataque amazonense, vencendo disputas, protegendo a área e mantendo o sistema defensivo sólido. O quarto gol foi construído do pé de Cauã Jesus, que entrou no segundo tempo com um ótimo passe para Guilherme Cachoeira, que vive grande fase e não desperdiçou a oportunidade para deixar o dele. E o quinto gol teve um ingrediente especial. A torcida já estava em êxtase. Enquanto o Guarani trocava passes, o brinco inteiro acompanhava o lance com gritos de olé. A bola passou de pé em pé até chegar em Herbert, outro jogador que entrou na segunda etapa. Ele concluiu a jogada
e transformou uma linda troca de passes em mais um gol bugrino. O 5-0 foi tão convincente que provocou algo que ainda não havia acontecido nesta Série C. Pela primeira vez no campeonato, ecoou nas arquibancadas o grito de "Vamos subir Bugrê". E não foi por acaso. O Guarani começa a colher os frutos de uma rota extremamente positiva e ganha cada vez mais a identidade da chamada Era Hélio Cizenando. Os números ajudam a explicar o momento. O Bugre agora possui o melhor ataque da Série C, com 20 gols marcados, além da segunda melhor defesa da competição, com apenas 7 gols sofridos. Mas os resultados não surgem apenas pelos números. Eles são consequências de mudanças importantes dentro de campo. Uma delas está no novo esquema tático, a presença de Isaac entre os volantes. Carlos Eduardo passou a atuar como um verdadeiro motorzinho, e isso deu mais liberdade para João Paulo pensar o sistema ofensivo e reduziu a necessidade de recomposição constante do camisa 10. Defensivamente, o Guarani também encontrou uma dupla que vem funcionando muito bem. Jonathan Costa e Maurício Antônio se completam perfeitamente. O Jonathan é agressivo na marcação, forte pelo alto e muito eficiente no combate direto. Já Maurício se destaca pela leitura das jogadas, pelas coberturas e pela qualidade na saída de bola ao lado de William Farias. Outro ponto importante é o crescimento de Guilherme Cachoeira. Criticado em diversos momentos da temporada e pouco utilizado no início do ano, o atacante se transformou em uma das principais válvulas de escape do sistema ofensivo. Hoje, abre espaços pelos lados, ajuda defensivamente e joga com uma confiança que se reflete diretamente em suas participações decisivas. No ataque, Maranhão segue sendo peça importante, mesmo sem viver uma fase artilheira. Brigou com os zagueiros, saiu da área, abriu espaços para infiltrações e foi bastante participativo. Saiu aplaudido pela torcida. A vitória sobre o Amazonas foi, até aqui, a atuação mais sólida do Guarani no Brinco de Ouro em 2026. Um time que mostrou fome de gols, intensidade durante os 90 minutos e uma confiança que cresce rodada após rodada. A única incerteza é a definição da dupla ideal de laterais. Ian recebeu mais uma vez a oportunidade pela direita, enquanto Renan Castro precisou substituir o lesionado Emerson Barbosa na esquerda. Agora o Bugre terá mais de 10 dias de preparação até o confronto diante do Caxias, novamente em casa. E a sensação que fica é clara. O Guarani virou a chave, deixou para trás o período de pressão, as dúvidas e até mesmo os questionamentos sobre a permanência de Hélio Cizenando no comando técnico. Hoje, o Bugre é um time confiante, organizado, com um conceito tático definido e que demonstra força para brigar não apenas por uma vaga no quadrangular final. O Guarani começa a mostrar que pode sonhar mais alto. Pode sonhar com um protagonismo, pode sonhar com a liderança geral da Série C. E pelo que o time vem apresentando dentro de campo, o grito que surgiu nas arquibancadas pela primeira vez talvez não tenha sido apenas de emoção. Talvez tenha sido de convicção. Vamos subir Bugrê, se Deus quiser. Deixa aqui seu comentário e continue acompanhando o nosso canal Versão Bugrina, pois aqui é muito Guarani. Um forte abraço e até mais.